Bom, vamos falar de Baltimore. Tô com a minha colinha aqui. Hoje nós vamos falar sobre possibilidade de classificação. No ano passado, Baltimore começou 0-2. A gente perdeu pros Chiefs no primeiro jogo. No segundo jogo, a gente perdeu pros Raiders, naquele jogo que Davante Adams fez chover contra aquela defesa que já não estava boa no início da temporada. Mas classificamos 12-5, tá? Conseguimos vencer a divisão, mesmo que Pittsburgh tenha começado bem com Justin Fields por causa da defesa. E depois com Russell Wilson e George Pickens, o Pittsburgh conseguiu ganhar jogos. A gente teve muita dificuldade de ganhar jogos, muito por causa dos field goals perdidos pelo Justin Tucker. A gente perdeu contra a Philadelphia, perdeu contra a Pittsburgh desse jeito. Mas no final da temporada a gente classificou 12-5 como vencedor da divisão, né? E pegamos o Pittsburgh depois e ganhamos. Essa temporada tá diferente. Essa temporada eu tô vendo um pouco mais de equilíbrio por causa do Cincinnati Bengals. O Pittsburgh esse ano com o Aaron Rodgers está 4-2. O Bengals, que ganhou de Pittsburgh no última quinta-feira, tá 3-4. O Browns tá 2-5, com uma vitória a mais que a gente. Claro, né? A gente teve a bye week, né, agora. Então a gente poderia estar 1-6 ou tá... Mas de qualquer forma o Browns tá na nossa frente. E o Ravens tá 1-5. O Ravens tem 4 possibilidades aqui. Ou não perde mais nenhum jogo, ou perde 1, ou perde 2, ou perde 3. Em 11 jogos que tem pra jogar. Baltimore jogou 6, né? Então 5. Baltimore tem mais 11 pra jogar. Se Baltimore ganhar todos, Baltimore iguala ano passado e classifica com 12-5. E muito provavelmente ganha a divisão. Não sei se o Bengals e os Steelers conseguem. Mas é muito difícil imaginar que Baltimore vai ganhar todos os jogos a partir daqui. Se Baltimore perder um, Baltimore fica 11-6. Também briga pela divisão, mas também briga pelo wild card. Ano passado o Packers classificou com 11-6 e classificou pelo wild card. Se Baltimore perder 2, Baltimore fica 10-7. Pittsburgh no ano passado classificou 10-7, tá? Acho muito difícil ganhar a divisão com 10-7, mas dá pra sonhar com o wild card. Vocês vão ver que depois o wild card tá muito difícil. Acho que vocês vão ver que no final vai ser divisão mesmo, que a gente vai ter que sonhar. E se Baltimore perder 3, vai pra 9-8 e é muito difícil. Em 2024, o Bengals ficou 9-8, com aquela defesa de vidro que o Joe Burrow fez chover, mas a defesa foi muito, muito mal e não classificou. Mas em 2023, o Packers classificou. Em 2023, o Packers classificou pelo wild card. E o Tampa Bay Buccaneers, eu tenho dificuldade de falar Buccaneers, classificou como campeão de divisão. Então, Mas o que acontece? Esse ano a gente, vamos falar, né, pro lado de Baltimore. A gente tem a AFC West com Patriots em 5-2 e Bills 4-2, tá? AFC Sul com Colts 6-1, Jaguars 4-3 e o Texans 2-4, que eu também não descarto. Tá mal, mas eu também não descarto. A AFC West tem o Broncos com 5-2, os Chargers e os Chiefs com 4-3. E, né, na nossa divisão tem Bengals 3-4 e os Steelers 4-2. Ou seja, desse emaranhado aqui, 4 vai ganhar a divisão e 3 vai pegar o wild card. Tem muita gente na briga wild card. Baltimore tá uns 5. Então tem muita gente brigando pro wild card. Então por isso que eu acho que a divisão é a coisa mais importante. Por quê? Vamos lá. O Baltimore, no ano passado, como eu disse, começou 0-2. Esse ano, a gente tá uns 5, só que a gente vai pegar times mais fáceis do que a gente pegou agora. A gente pegou Detroit, a gente pegou Chiefs, a gente pegou Bills e a gente pegou... Qual que é o outro jogo? Pegou Houston, né? Pegou Rams. O único jogo mais fácil foi contra Cleveland. E a gente ganhou. O calendário dos Ravens tem adversários um pouco mais fáceis. Só que tem alguns adversários difíceis. O Ravens pega Packers, pega Steelers, pega Vikings e pega Patriots. O Packers, pra mim, é o adversário mais difícil. Tem o Bears também, que eu não sei se é bom, se é ruim. Inclusive a gente vai pegar na próxima rodada, a gente vai falar deles. E também a gente tem que falar do Joe Burrow em dezembro. A gente pega o Bengals em dezembro, dia 14/12. Então é um jogo muito difícil também. Mas, por exemplo, eu acho que dá pra ganhar os 2 jogos contra os Steelers, por causa da secundária dos Steelers. Eu acho que o Minnesota Vikings, eu não sei como é que vai funcionar a questão do quarterback. Os Packers e os Patriots, pra mim, são adversários talvez mais difíceis, assim, que a gente pensa que poderia ter um pouco de mais dificuldade, mas eu acho que dá pra ganhar dos 2, ou pelo menos um dos 2.
E o Bengals do Joe Burrow, eu não sei como é que vai estar o Bengals, né, daqui pra frente. Eles ganharam, só que eles estão 3-4 e vamos ver. Os Steelers, vamos pra tabela dos Steelers. Pra mim, os Steelers têm a temporada mais difícil, a tabela mais difícil daqui pra frente. E os Steelers ainda pega Packers, Colts, Chargers, Bills, Ravens 2 vezes, Bears também e pega Lions. Então, assim, e os Steelers estão 4-2. Então, é a tabela mais difícil. Para eles ganharem, eles vão ter que ganhar algum desses jogos difíceis. Só que aí tem a incógnita Cincinnati Bengals. Mesmo sem Joe Burrow, esse time do Bengals pode brigar pela divisão. Por quê? Eles têm uma tabela mais fácil que a do Ravens. Eles pegam Steelers, eles pegam Ravens, e eles pegam o Ravens com o Joe Burrow em dezembro. Eles pegam Patriots e Bills. E eles pegam os Bears também. De resto, são adversários mais fáceis, tipo Jets. Eu acho que eles pegam Jets, eles pegam Titans. Esses são os adversários mais fortes, tá? O Cincinnati Bengals, eles pegam os Steelers mais uma vez. Eles pegam o Ravens 2 vezes. Só que uma vez vai ser com o Joe Burrow. Eles pegam os Patriots. E eles pegam os Bills, só que eles pegam os Bills em dezembro. Ou seja, o Joe Burrow já vai estar de volta. Então, pode ser que Cincinnati ganhe a divisão. Mesmo com o Joe Flacco. Vamos ver. Eu acho que antes o Bengals estava 2-4 e poderia ficar 2-5 se o Pittsburgh vencesse. Mas agora não. Agora o Bengals ganhou e assim, dá pra sonhar, não sei. E o Ravens, na minha opinião, humilde opinião, o Ravens vai ter que brigar pela divisão. O wildcard esse ano tá muito difícil. Só na divisão do Kansas City Chiefs, Broncos e Chargers tá brigando. Colts, por causa dessa surpresa que tá tendo, vai obrigar Texans e Jaguars também a tentar. Você tem Patriots, né, que tá ganhando a divisão. Você não sabe se o Bills vai conseguir ganhar a divisão. Se não, o Patriots tem muita chance de ir pro wildcard. Sem contar que Bengals e Steelers, se um dos dois não ganharem a divisão, um dos dois também vai brigar pelo wildcard. Então eu acho que o negócio vai ser mesmo brigar pela divisão. E aí, como que faz? A gente tá 1-5. No jogo passado, a gente até jogou melhor contra o Los Angeles Rams, mas precisamos, né, de gás novo. Aparentemente, todos os titulares, assim, tirando Lamar Jackson, voltaram a treinar. O Roquan Smith, inclusive, voltou a treinar também. O Lamar Jackson, até hoje, ele participou do treino, mas ninguém garantiu que ele vai jogar, tá? Mas eu tô vendo muita movimentação em questão de troca. O Baltimore trocou o Jason Oye e acabou liberando espaço no cap. Então, pode ser que Baltimore faça alguma jogada. Eu vi algumas possibilidades. Eu vi gente falando que eu acho mais possível de trocas envolvendo edge rushers de Miami Jets, tá? Eu vi também gente citando o Titans, só que eu acho que o Titans não vai trocar ninguém, porque realmente eles estão pelo tanque. Esse eu já acredito menos. Eu vi gente falando sobre Max Crosby. Não acho que Baltimore vai tentar pelo Max Crosby, inclusive é muito difícil trazer ele agora. E eu vi gente também falando sobre Thibodeau, do Giants. Miami Jets, eles têm, como eles estão numa temporada muito ruim, eles podem ir pro shopping, ainda mais Miami. E eu gosto do Chubb, de Miami. Eu acho que Baltimore pode fazer isso. E Baltimore tem 5 dias e 2 jogos contra Bears e Dolphins. E 4 do 11 acaba a janela de trocas. Eu acho que Baltimore vai se movimentar, tá? Nesses 5 dias, Baltimore tem 2 jogos para fazer, então até lá, Baltimore tem tempo para se movimentar. Porque Baltimore se movimentou pelo Oye. Então, tipo, se Baltimore não quiser se movimentar, mas buscou um safety. Eu acho que não era assim nesse ponto. Eu acho que Baltimore trocou o Oye pra buscar uma tranquilidade no cap, tá? E eu acho, não me assustaria se Baltimore trocasse principalmente por Miami e pelo New York Jets. Então, agora vamos falar sobre as possibilidades do jogo que vem. O único time que perdeu, né, com 6 e classificou para os playoffs foi o Bengals, de 1970. O único time que ganhou, que ficou 1-7 e classificou para o playoff se chama ninguém. Ninguém nunca classificou para o playoff depois de ficar 1-7. Então, assim,
o jogo contra o Chicago Bears, o próximo jogo, é vida ou morte. E assim, eu espero o Lamar Jackson ele treinou. E eu espero muito que ele jogue, porque é vida ou morte. Se o Lamar Jackson não jogar, é muito difícil que a gente vença os Bears. Por mais que a defesa do Bears seja ruim, eu vou falar dela daqui a pouco, eu acho que com Cooper Kupp e Tyler Hunter a gente não consegue ganhar. O Bears, vamos falar um pouco do Chicago Bears. Eles estão 4-2, eles têm 4 vitórias seguidas. As vitórias seguidas deles não é contra nenhum time que você fala assim, nossa, né? Eles ganharam de Dallas, que pra você jogar com Dallas é tiro cruzado. A Dallas tem um ataque muito forte, só que a defesa ainda é uma defesa muito ruim. Ainda mais depois da troca do Micah Parsons. Eles não pressionam o quarterback de jeito nenhum. Os Raiders, que pra mim é uma decepção absurda. Eu achei que os Raiders iam ser melhor esse ano e não estão jogando nada. Os Commanders, que também, decepção, não estão jogando tão bem. Jayden Daniels não tá igual ano passado. E o Saints, que também é um time que tá brigando lá embaixo. Não tirando mérito do Chicago Bears, Chicago Bulls, Michael Jordan. Não tirando mérito do Chicago Bears, mas eles venceram 4 jogos que dava para eles vencerem e eles venceram. Ben Johnson fez um bom trabalho. O Chicago Bears ele tem uma defesa, pelo que eu assisti dos jogos e pelo que eu vi dos números, uma defesa ruim, não é uma defesa boa, é uma defesa que tá com dificuldade. Acho que pro ano que vem eles vão ter que buscar peças defensivas, mas um ataque promissor e bom com Ben Johnson. Eles fizeram mais 20 pontos todos os jogos. O Caleb Williams não tá jogando muito bem esse ano. O Caleb Williams tá com rate de 92.9. Ele tem 3 interceptações sem jogos. E assim, pelo que eu vi, ele tá com muita dificuldade pressionado. Baltimore não tá pressionando, então talvez o Caleb Williams nesse jogo apareça. Mas o jogo terrestre de Chicago tá jogando bem. O DeAndre Swift tá com 4,7 jardas por carregada, né? Quanto nos últimos 2 jogos foram os melhores, que ele teve 108 jardas contra os Commanders e 124 contra os Saints. Então, eu acho que dá pra ganhar, ainda mais se o Lamar Jackson tiver contra essa defesa do Chicago. A gente tem possibilidade de vencer esse jogo sim. Parar o jogo terrestre, a gente vai ter a volta do Roquan Smith. Essa defesa conseguiu parar o Kyler Williams dos Rams no jogo passado. Eu acho o seguinte, Baltimore no último jogo fez mudanças e essas mudanças funcionaram. A maior probabilidade é que essas mudanças continuem surtindo efeito. Talvez a gente não limite o Chicago Bears a 214 jardas como a gente fez com o 241 jardas como a gente fez o Los Angeles Rams. Mas se a gente se a gente não conseguir limitar isso e tendo o Lamar Jackson, a gente consegue ganhar o jogo só com o ataque. Porque o nosso ataque com o Lamar Jackson é um ataque muito bom. Então eu acho que assim, eu espero muito que os lesionados voltem, né? Eu tô vendo notícia que o Chidobe Awuzie e o Roquan Smith eles voltam, tá? Menos o Madubuike, que o Madubuike ele perdeu a temporada. Nossa, uma tristeza. Eu gosto muito do Madubuike, Justin Madubuike, não é? E o Lamar? E agora? É agora ou nunca. O Lamar ele precisa voltar. Então, essa lesão dele... Ele treinou hoje. Hoje é 23/10, quinta-feira. Ele treinou. Vamos ver se ele vai pro jogo. O jogo é domingo. É contra o Chicago Bears. Eu acho que se a gente for com o Cooper Rush ou o Tyler Hunter, vai ser tipo assim... A gente ganha só se a defesa forçar turnover, Chicago Bears jogar muito mal. Mas eu acho que o Lamar vai jogar. Eu acho que a gente vai ganhar. E vamos ver. Torcer aí pra gente conseguir ganhar a divisão, pra que o Baltimore consiga se movimentar por algum jogador e torcer pra que esses lesionados voltem, né, voltem bem e que principalmente o Lamar Jackson volte. Valeu!